Um abraço para todo mundo. Então, veja bem, eu vou usar esse PowerPoint. Eu espero que todo mundo está vendo. Tá Está sim, vendo aí? tá bom, Tá tá ótimo. ótimo. Então, veja bem, vamos começar nosso estudo da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Aos santos que vivem na cidade de Éfeso. Mas eu vou começar nem abrindo a Bíblia para Efésios. Eu vou começar abrindo a Bíblia para Atos, porque em Atos nós temos o estabelecimento da igreja na cidade de Éfeso e vamos estudar um pouco sobre hoje. Eu vou até concluir hoje só estudando a história do estabelecimento da igreja e depois, então, na quarta-feira, bem, até na quarta-feira eu vou dar mais alguns materiais introdutórios. E em algum momento, se Deus quiser, vamos entrar no texto de Efésios mesmo. Nós vamos falar sobre a cultura, vamos falar sobre a geografia, vamos falar. Sabe que Efésios, ou Éfeso mesmo, lá ainda na região que hoje é chamado Turquia, né? Ásia Menor, a gente conhece como Ásia Menor, os alunos da Bíblia conhecem assim, mas era uma cidade muito importante, então eu quero também estudar com vocês sobre a cidade, mas hoje o meu plano é estudar com vocês sobre a história da implantação da igreja na cidade. E nós podemos ver esse povo que foi convertido nessa cidade, o povo até que iniciou a igreja nesta cidade, era um povo bastante comprometido, né? Com compromisso com Jesus, com as suas verdades, o ensino das suas verdades. E aí eu queria mostrar isso logo no início para saber, para todos nós saber que tipo de pessoas nós temos nesta igreja em Éfeso antes de começar a estudar. Creio até que talvez ajuda a gente a entender a carta um pouco melhor, sabendo das origens, né? Então, tinha um compromisso com a verdade. Tinha um compromisso com a verdade. Então, você pode abrir se quiser me acompanhar. Eu vou estar colocando aqui na tela mesmo os versículos que eu vou ler e comentar. Mas vamos começar falando sobre este casal aqui, Priscila e Áquila, e como eles ajudaram o apóstolo Paulo. Então, começando em Atos 18, e versículo 1, nem estão na cidade de Éfeso ainda, né? Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então, já estamos sabendo que está em Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora, veja bem, então nós temos a apresentação aqui de Priscila e Áquila, né? E é importante na história da implantação da igreja em Éfeso. Estamos em Corinto, então não vou ler mais sobre Corinto aqui, mas eu vou só comentar o seguinte, que eram do mesmo ofício. Paulo, muitas vezes, não recebia nenhum sustento das igrejas. Às vezes recebia, mas muitas vezes não recebia. Então, ele trabalhava na profissão dele, que era fazer tendas, né, como está escrito aqui, e eles também. Então, quando ele chega em Corinto, ele encontra esse casal que foi expulso de Roma por causa da perseguição que esse Cláudio estava fazendo contra os cristãos na cidade de Roma, né? Então, eles fugiram para Corinto. Paulo chega de Atenas, em Corinto também, e encontra esse casal, e desde que eles eram
do mesmo ofício, né? Então eles passaram a morar juntos e trabalhar juntos, né? Para conseguir o sustento deles. E eles são novos na cidade, né? Então Paulo é novo na cidade, eles são novos na cidade. Então eles estão ajudando um ao outro. Mas começou também como é muito costume de Paulo, entrar na sinagoga e persuadir os judeus, né, também gregos, obviamente a cidade é maioria grego, mas tinha judeus lá na sinagoga, sobre Jesus Cristo. Então, vamos ver mais aqui. Então, já chegando perto do fim do capítulo, então, vamos ler mais sobre Priscila e Áquila e também sobre Paulo, o que aconteceu com ele. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Sincreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, finalmente chegaram em Éfeso, né? Ele foi para Sincreia, lá ele fez um voto e, como costume naquela época, raspou a cabeça, né? E aí, então, Sincreia era o porto, a cidade portuário, portuária, né? Na verdade, de Corinto, né? Era uma outra cidade, mas ficava perto de Corinto. Era o porto que as pessoas em Corinto usavam. E aí ele pegava e simplesmente passar de um lado para outro, né? Desse mar Egeu. O mar Egeu que faz parte do Mediterrâneo, né? Aí, mas é entre Grécia e Ásia Menor. Então ele pegou esse barco, eles pegaram o barco e passaram para o outro lado. Assim que ele chegou em Éfeso, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que fez em Corinto e em outros lugares. A primeira coisa que ele fazia, ele era judeu, então ele entrava na sinagoga para falar com o povo dele, né? Ele era judeu, então lá dentro da sinagoga, obviamente, vai ter judeus também. E ele amava o povo dele, ele queria converter o povo dele. Então ele, mesmo que Paulo era mais o apóstolo aos gentios, ele pregava também aos judeus. Como Pedro também era apóstolo aos judeus, mas veja bem, quem é que abriu o caminho para os gentios foi Pedro também na casa de Cornélio em Atos 10, né? Então, chegados a Éfeso, entraram na sinagoga, pregava aos judeus. E os judeus mesmo, nesse momento, rogaram a ele, versículo 20, que permanecesses ali mais algum tempo, mas ele não concordou com isso. 21, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Então ele foi embora de Éfeso. Ele deixou Priscila e Áquila lá em Éfeso. E veja o que acontece aqui. Deixa-me mudar o slide aqui. Então, além de Priscila e Áquila, e obviamente Paulo, ter um compromisso com a obra de Deus, um compromisso com a verdade de Deus, né? Também aparece esse homem chamado Apolo. Apolo aparece e Priscila e Áquila acabam ouvindo ele pregando. Capítulo 18 e 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria ficava lá em Egito, né? E realmente era um centro de conhecimento. Tinha grandes bibliotecas lá e um centro de conhecimento. E, evidentemente, esse Apolo tinha aprendido bastante lá em Alexandria. Alexandria também era o lugar onde foi traduzido o Septuaginto, né? De hebraico para grego, né? Aí, então, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, ele conhecia as Escrituras. Obviamente, nós estamos em Atos, então as Escrituras que estamos falando aqui são as Escrituras do Antigo Testamento, né? Aquele Septuaginta, né?
era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Então, bem, esse homem era eloquente, veja, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Então, a mensagem dele não era tão errado. A mensagem dele, ele estava pregando com precisão das Escrituras, talvez das profecias do Antigo Testamento que fala sobre Jesus Cristo, fala sobre a vinda do Messias. Ele pregava bem, mas ele só conhecia o batismo de João. Veja aí, no fim de versículo 25. Conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Lembra que nós estamos em Éfeso ainda? Então, ele também estava falando na sinagoga, pregando lá na sinagoga. Ele era judeu, então, né? Tinha esse direito. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, porque com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha, veja bem, esse é tão bacana aqui. Esse casal, eu não sei quantos anos eles já estavam cristãos, já tinham entregue as suas vidas a Jesus, mas é um casal, eu entendo que é um casal simples, um casal de trabalhadores aqui, talvez não de grande instrução, eu acho que quase com certeza que não tem um nível de instrução de Apolo, mas eles entenderam que Apolo estava ensinando alguma coisa errada. E eles tinham coragem suficiente para chamar ele à parte, né? Tomaram-no consigo. Ok? Tomaram-no consigo, diz a Bíblia aqui. Eu entendo que eles não envergonharam Apolo publicamente, mas que eles decidiram chamar ele à parte para ensinar ele com mais exatidão. Então, ele já estava ensinando muitas coisas com precisão, mas faltou alguma coisa. Eu acho que eu sei o que é, né? Conhecendo apenas o batismo de João. E já passou essa época do batismo de João, agora está na época do batismo de Jesus, né? Aí, então, mas eles ensinaram. Agora, não fique bem aparente, a gente tem que ler um pouco entre as linhas aqui para entender o que aconteceu. Então, deixe-me ler de novo. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão e expuseram o caminho de Deus. Bem, vamos mudar para 27. Querendo ele percorrer a Caia, então, há uma lacuna aqui. O que aconteceu? Então, eles falaram com ele com mais exatidão o caminho de Deus. Aí, então, de repente, ele está querendo ir embora. Ele está querendo ir para a Caia. Onde é a Caia? A Caia é a região de Corinto, aquela parte no sul da Grécia, né? A Caia. Ele quer ir para lá. Mas os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos para o receber. Então, obviamente, Priscila e Áquila e Paulo deixou uma igreja já estabelecida em Corinto. E agora Apolo está querendo ir para lá. Então, eles mandam com ele o quê? Cartas. Está vendo a carta aí? Que está dando na mão dele? Para quando ele chegar em Corinto, apresentar essa carta para os irmãos ter confiança que ele é um irmão fiel que ensina a verdade de Deus. Então, o que eu estou lendo entre as linhas aqui? Apolo aceitou o ensinamento desse casal simples. Que coisa boa. Este grande homem, eloquente, fervoroso de espírito, que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, das
escrituras do Antigo Testamento, ele, quando esse casal aproximou-se a ele para ensinar ele com mais exatidão, ele aceitou a verdade. Que coisa boa. Você tem coragem de confrontar um desses teleevangelistas, né? Se você tivesse oportunidade para falar com um desses da televisão que estão pregando aí, né? Aquele bispo, aquele do poder, aquele eu podia falar nomes, mas eu não vou falar nomes, mas você teria coragem, como esse casal, para se aproximar um deles e dizer, olha, o que você está ensinando está errado. Tem coisas boas na sua mensagem, mas essa coisa aí está errado, você tem que mudar isso. E não só isso, se você teria coragem ou não, é uma coisa, mas será que tem homens como Apolo hoje, que quando ouvem a verdade de Deus, que eles estão prontos para mudar, quando eles entendem que eles estão errados, que eles não estão ensinando a verdade de Deus? Então, eu creio que nós podemos dizer que Apolo tinha um compromisso com a verdade. E quando ele descobriu que não estava ensinando a verdade, que ele mudou. Porque se ele não tivesse mudado, eu duvido que os irmãos em Éfeso teria dado para ele uma carta de recomendação para a igreja em Corinto, né? Então, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, quando ele chegou então em Corinto, ele auxiliou muito a igreja lá. 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Então, Paulo está viajando, né? Ele não está na cidade. Mas em capítulo 19, então, Paulo volta. Então, vamos lá para essa história sobre 12 discípulos. 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, como a gente já notou, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Então, ele chega de volta em Éfeso e ele encontra um grupo que acontece de vez em quando, não é? Que nós encontramos até um grupo de pessoas que não são bem instruídos, mas estão com fome da justiça, estão com fome da verdade, fome e sede, e nós temos a oportunidade para ensiná-los, e até o grupo todo acaba sendo batizado, acaba sendo convertido, acaba abraçando a verdade de Deus. Isso é muito bom quando acontece. Sei que o Rui lá no sul encontrou um grupo também pequeno lá, e ele ensinou eles a verdade, e eles também abraçaram a causa, abraçaram a verdade de Jesus e foram batizados. Uma igreja pequena toda foram batizados no mesmo dia, né? Então, veja bem o que está acontecendo. Então, Paulo volta para Éfeso e uma das primeiras coisas, ele encontra esse grupo. Nós vamos descobrir depois que são 12 homens que ele encontrou. E ele pergunta estes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Puxa vida, então veja bem. O batismo de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, alguém não ensinou bem estes 12. Pode até ter sido Apolo. Fica um pouco estranho se fosse Apolo, porque será que ele foi embora de Éfeso para Corinto sem primeiro corrigir o erro dele com esses 12 irmãos, 12 discípulos, se fosse ele que instruiu eles? Então, na verdade, a gente não sabe quem instruiu esse grupo de 12. Pode ter sido Apolo, mas também existem algumas dúvidas se foi ele ou não. A Bíblia não fala.
quem foi. Então, mas de qualquer maneira, eles só aprenderam também sobre o batismo de João. E o batismo de João não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Quer dizer, o João, o Batista, não falava do Espírito Santo no batismo dele. Então, pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Também, o batismo de Jesus, também, em Pedro, no fim do sermão dele, em Atos capítulo 2, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é? Então, ele também fala do Espírito Santo. Então, isso despertou a atenção de Paulo quando eles falaram que nem ouviram falar no Espírito Santo. E em versículo 3, então, Paulo perguntou: em que fostes batizados? Então, responderam no batismo de João, João Batista, né? Não é João o apóstolo aqui. Então, mais uma vez, nós não sabemos quem ensinou eles isso. Pode ser que eles aprenderam bem antes da morte de Jesus. Aí eles foram para Éfeso e estavam lá, não é só conhecendo o batismo de João, talvez não sabia nem o que tinha acontecido com Jesus e tudo mais. Eu não sei, nós não sabemos porque a Bíblia não explica bem isso. Mas, de qualquer forma, o que nós sabemos? Nós sabemos que esses 12 homens receberam um batismo que não era o batismo de Jesus. Então, tem homens hoje também, tem grupos todos hoje que recebem o que eles chamam de batismo, às vezes nem é imersão na água, o verdadeiro batismo é imersão na água, e às vezes nem é imersão na água, mas também muitas vezes não é pelo propósito do batismo de Jesus, né? Aí, então, quando eles aprendem, eles precisam ser como esses 12 homens. Então, esses 12 homens aqui também, eu agradeço a Deus que eles também tinham um coração ensinável. Agora, eu sei que não existe essa palavra ensinável, mas você entendeu, não é? Você entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Ensinável quer dizer que tem um coração maleável, um coração que pode ser instruído, né? Aí eles recebem, eles têm um compromisso com a verdade também. E eles, quando eles são corrigidos, então eles dizem: eu vou mudar, eu vou realmente fazer o que a verdade está me dizendo. Foi exatamente o que aconteceu. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, que cresce em Jesus, então, que vinha a saber em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Alguém pergunta, mas por que é em nome do Senhor Jesus? Também em Atos 2 foi em nome de Jesus, e Jesus não mandou fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, se você ler Marcos 16 e 16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele nem fala em nome de ninguém. Mas o fato é, o nome aqui refere à autoridade de Deus, né? Então, se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma autoridade só. Em nome de Jesus é uma autoridade, é a autoridade divina. Então, na verdade, também outra coisa que talvez você não tenha pensado sobre isso, ele não manda falar nada. Não manda falar nada. Nós falamos, eu acho bom falar, em nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu acho bom que a gente fala, mas ele não mandou falar, ele mandou fazer em nome. Essa é diferente. Então, quando nós batizamos alguém, nós estamos fazendo pela autoridade divina, ok? Nós temos autoridade divina para batizar pessoas, para eles receberem a salvação, perdão dos seus pecados e também receber o dom do Espírito Santo. Então, ótimo! Estes homens têm bons corações.
quando eles ouviram a verdade, eles foram batizados. Foram batizados 2 vezes? Bem, se você leva a palavra literalmente, imergido nas águas, eles foram sim batizados 2 vezes. Mas Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 5, se não me engano, há um só batismo. Aí, então, eu creio que nós só precisamos um batismo, mas Paulo não estava negando a possibilidade de ter um batismo errado quando ele disse um só batismo. Ele estava dizendo um só batismo que vale, que é verdadeiro, que vale a pena, ok? Então, quando nós recebemos aquele batismo verdadeiro, bíblico, de Jesus, de acordo com a verdade dele, nós não precisamos mais batismo, não. E aí, então, impondo-lhe Paulo as mãos veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, ele transmitiu para eles o poder de fazer os dons milagrosos também pela imposição das mãos dele. Por quê? Ele precisava ajuda. Ele precisava ajuda. Eu creio que até aquele momento, não sei sobre a Priscila e Áquila, mas eu creio que até aquele momento só Paulo podia fazer sinais para confirmar a palavra que ele estava falando. Mas então, quando ele passou para eles pela imposição de mãos, esse poder para eles também, então eles se tornaram profetas. Então, como diz, tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, mostrando por sinais, línguas, que eles estavam falando por Deus e profetizando é exatamente isso, falando por Deus mesmo. Então, aqui nós temos mais pessoas com bons corações, corações bons para aceitar a verdade de Deus. Tem um compromisso também com a divulgação da verdade. É tão bacana isso aqui. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadendo com respeito ao reino de Deus. Muito bom mesmo. Paulo, a oportunidade que ele tem, sendo judeu, é entrar na sinagoga. Eles queriam, lembra, em capítulo 18, queria que ele ficasse com eles, mas ele precisava viajar e disse que ia voltar e voltou. Agora ele entra na sinagoga também. Durante esses meses ausentes, então, eu creio que eles tinham algumas perguntas para Paulo, né? Aí, mas ele entra novamente, falando ousadamente, dissertando e persuadendo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Então, o que aconteceu? Isso é importante para a carta de Éfeso. Conversões entre os judeus. Então, alguns judeus aceitaram a mensagem de Paulo e se converteram também. Então, quando ele aqui foi expulso da sinagoga, ele leva com ele quem? Discípulos. Ele leva com ele aqueles que aceitaram a mensagem e ele passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. E o que aconteceu nesses 2 anos que ele vai passar nesta escola é fantástico, realmente fantástico. Durou isso por espaço de 2 anos. Agora, não se confunde. Na prova que eu dou aqui no seminário, eu pergunto quantos anos Paulo passou na cidade de Éfeso. E muita gente é uma casca de banana. Muita gente erra. Muita gente diz 2 anos, como aqui está escrito. Mas ele não está dizendo quantos anos ele passou na cidade de Éfeso. Aqui ele está dizendo
quanto tempo ele passou na escola de Tirano, ok? Aí, na escola de Tirano, ele passou 2 anos, mas quando nós chegamos em capítulo 20, nós vamos ver que ele, durante um espaço de 3 anos, ele exortava, ensinava e edificava a igreja na cidade de Éfeso. Mas agora, na escola de Tirano, o que quer dizer tirano? Às vezes, alguém diz que o Seminário Teológico Ebenezer é a escola de tirano, né? Escola de tirano. Bem, eu não sei se aquele Randy, o presidente, aquele professor aí, presidente do seminário, é um tirano, não. Mas, sem brincadeira, eu gostaria que acontecesse aqui no Seminário Teológico Ebenezer o que aconteceu nessa escola de tirano lá em Éfeso. Porque, veja, todos os habitantes da Ásia, está vendo aqui em versículo 10? Todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como os gregos. Que coisa grandiosa! Como eu gostaria que todos os habitantes do Nordeste aqui ouvissem a mensagem do Senhor também. E, na verdade, o Brasil todo, até o mundo todo que fala português, que nós podemos alcançar ele, seria muito bom. Versículo 11, né? Então, isso é fantástico, não é? O resultado está sendo muito grande. Então, muitas igrejas foram plantadas também. Agora, o que eu entendo que ele fez nesses 2 anos é que ele instruiu homens como Epáfras, e Epáfras, então, voltou para a cidade dele, que era Colosso, e Epáfras, então, iniciou a congregação na cidade de Colosso. Há algumas coisas que indicam isso, nós não podemos ter certeza, porque a Bíblia não fala exatamente isso, mas parece que Paulo não estabeleceu a igreja em Colosso, mesmo que ele escreveu a carta para eles, né? E há indicações que talvez fosse Epáfras, né? Que era daquela cidade. E muitas outras cidades. Então, ele está dizendo que todos os habitantes da Ásia Menor, não é, daquela região, ele chama de Ásia aqui, então, receberam a palavra do Senhor. Então, com certeza, muitas pessoas entregaram suas vidas e aí tem que formar congregações locais para continuar a edificação desses irmãos e estabelecer realmente igrejas nessas várias cidades. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais ao seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam deles também. Então, nós não temos tempo para investigar muito esse fenômeno aqui, mas certamente era entre os dons de cura que Paulo tinha, e os dons eram com o propósito de confirmar a palavra que o apóstolo, o profeta, estava falando, para as pessoas terem a certeza. Tinha gente lá que com certeza nunca ouviram falar de Paulo, nunca tinha visto Paulo antes, e de repente ele está pregando uma mensagem estranha. Por que eles vão aceitar essa mensagem? Porque através dos sinais eles podem entender que este homem é um servo de Deus. Então, muito bom. Tem um compromisso com a verdade. Se não tivesse esse compromisso com a verdade, então, veja, eu não sei, vou olhar o tempo aqui, eu não sei como teria espalhado tanto para tantas pessoas. Eu estou tentando lembrar, eu acho que, se não me engano, eu posso estar errado, mas eu vou falar. Você checa isso, não é? Talvez até quarta-feira, quando nós continuamos a nossa lição, eu vou checar isso também, mas eu acho que a Ásia Menor naquela época tinha na faixa de 8 milhões de pessoas. Então, muitas pessoas ouviram o evangelho. Qualquer que seja o número foi muito grande. Éfeso mesmo foi uma cidade bem grande mesmo, né, que
era uma das cidades principais dessa região. Nós sabemos também que o apóstolo João trabalhou lá. Se você quer saber mais, algumas das congregações que existiam lá são chamadas as 7 igrejas da Ásia, né, no início do livro de Apocalipse. Então, pode estudar sobre eles também. Mas muita gente, muitas igrejas, muita gente foram alcançados e muita gente, então, ouviu o Evangelho. Compromisso em largar o pecado também. O que eu quero dizer com isso? Bem, primeiramente, nós temos uma história aqui na história do estabelecimento dessa igreja em Éfeso, meio estranho, talvez até diria engraçado. Vamos ler aqui juntos, a partir do versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, espera um momento, deixa-me voltar aqui. Lembra entre os sinais que Paulo praticava? Os espíritos malignos se retiravam. Então, uma pessoa que tinha um espírito maligno se retirava até quando entrava em contato com o lenço, o avental de Paulo, do seu uso pessoal. E aqui, então, tem essa banda aqui de exorcistas ambulantes, mudaram de um lugar para outro, eram judeus, né? E veja o que eles tentaram invocar aqui. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Interessante, não é? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Sumo sacerdote lá em Jerusalém, talvez. Há uma dúvida sobre isso também, porque nos registros dos sumos sacerdotes daquela época não tinha nenhum com o nome de Seva. Ou quem sabe se Seva era um apelido de um dos outros que realmente servia, ou se isso era alguma coisa que eles falaram, né, que eles se apresentaram ao público como filhos do sumo sacerdote para ganhar mais crédito, né? Mas esse homem, esse nome não foi encontrado como sumo sacerdote. Mas, de qualquer maneira, é isso. Tem esses 7 homens, seriam irmãos, então, aí que mudava de um lugar para outro fazendo exorcismos, né? Aí, então, eles chegam a esse homem e eles tentam usar o nome de Jesus que Paulo prega, né, para expulsar esse espírito maligno deste homem, né? Versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Bem, eu gosto muito disso, né? Até o próprio espírito, né? Lembra de Tiago diz que até os demônios creem e tremem? Bem, esse demônio aqui, esse espírito maligno, crê em Jesus. Eu conheço a Jesus, ele diz. Eu sei quem é Paulo também. Mas vós, eu não conheço vocês. Quem são vocês para estar falando uma coisa dessa? Aí, então, o que aconteceu? 16. O possesso do espírito maligno soltou sobre eles. Lembra que são 7 deles. E esse é um homem com um espírito maligno. Então, ele soltou sobre eles, subjugando a todos eles. De tal modo prevaleceu contra eles que desnudos, nus, esses homens,
feridos, fugiram daquela casa. Que coisa horrível, né? Esses charlatões, né? Esses que se chamavam exorcistas, mas não era nada disso. Mas talvez ganhava dinheiro com isso, não sei, a Bíblia também não fala isso. Mas provavelmente você tem aqui um grupo que tentava fazer isso, não é, com falsidade para até ganhar dinheiro, mas eles se deram mal nesse momento, não é verdade? E o espírito maligno não conhecia eles e acabou lutando contra eles e ganhando a luta contra eles. E eles, nus, feridos dessa briga, fugiram daquela casa. Bem, aí então, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Que coisa boa. Então, com este acontecimento meio estranho, talvez até você pode dizer engraçado, eu acho um pouco engraçado aqui também, não se brinque com as coisas de Deus. E esses 7 aí estavam brincando com as coisas de Deus e se deram mal. Então, mas o povo, os habitantes de Éfeso, ouviram falar desse evento e eles ficaram cheios de temor, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecidos. Engrandecidos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. A cidade de Éfeso, a gente vai ver na quarta-feira, se Deus quiser. A cidade de Éfeso era uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade portuária, como eu já disse, uma cidade onde passava muitas mercadorias vindo do Oriente, indo para o Ocidente, indo para Roma. Partiram, ou partiu do porto lá em Éfeso rumo a Roma. Aí então veio com essas mercadorias pessoas de vários países, de várias raças, de várias etnicidades, né? E morar de várias religiões também. Agora a religião era a maioria grego, né? Ok? Vamos ver quando a gente olhar um pouco mais sobre esta cidade na quarta-feira, se Deus quiser. Mas tinha essa mistura também. E aqui ele fala que tinha pessoas que praticavam artes mágicas, né? E as pessoas que creram em Jesus, então, denunciaram publicamente as suas próprias obras. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Então, todos aqueles livros falsos, aqueles livros de magias, aqueles livros falando de religiões falsas, de deuses falsos. Então, eles juntaram esses livros na praça e tocaram fogo nestes livros. Queimáramos diante de todos, a Bíblia diz. E eles calcularam o preço. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Já pensou? 50.000 denários. Então, denário era um dia de trabalho, né? Mais ou menos o salário mínimo naquela época. Então, aqui nós estamos falando de 50.000 salários mínimos diários. Que coisa, muito dinheiro. Mas por que eles queimaram? Eles não podiam ter vendido?
Gente, eu acho que esse compromisso que eles têm com largar o pecado, como é o título desta parte, deve ser o nosso compromisso também. Deve ser o compromisso de todo mundo que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Nós temos que largar o pecado mesmo. E veja o que acontece, que se você guarda uma coisa dessa na sua casa ainda, ou se você vende para outra pessoa, se você vende para outra pessoa, você está corrompendo aquela outra pessoa. Se você guarda na sua casa, então pode servir como ponte algum dia, quando não está fazendo nada, pegar aquele livro e começar a ler, e pode servir como uma ponte para a sua volta. Nós temos que realmente queimar as pontes para o nosso passado. Eu entendo que os romanos, quando eles chegaram na Inglaterra para conquistar aquela ilha da Inglaterra, e eles colocaram os soldados na praia e o comandante mandou tocar fogo nos navios, porque a mensagem foi o seguinte: nós estamos aqui para conquistar e não para voltar. Nós estamos aqui para ficar e não para voltar. Aí, então, nós temos que ganhar, nós temos que ser vitoriosos, nós temos que conquistar esse lugar. Esse é nosso novo lar. Então, pense, aplica isso à nossa vida cristã, não é a mesma coisa? Nós chegamos com Cristo, nós chegamos na igreja de Cristo, nós chegamos no cristianismo, no discipulado, para ficar. E nós devemos destruir qualquer ponte para voltar atrás. Nós não queremos voltar atrás daquele mundo de pecado que a gente vivia. Também, também durante a Guerra Civil lá nos Estados Unidos, guerra muito cruel que houve, né? Naquela época, as pontes eram construídas de madeira, muitas vezes de carvalho, né? Uma madeira muito dura que tem lá. Aí, mas os inimigos, então, um exército perseguindo outro exército, então esse exército, essa tropa, não é, atravessia o rio pela ponte, né, e depois tocava fogo na ponte para quando aquele inimigo que estava perseguindo chegava, não tinha como atravessar o rio com facilidade, tinha que talvez arranjar uma balsa, alguma coisa para atravessar, mas ia demorar mais e dava tempo para eles escaparem. Aí, então, é a mesma coisa. O que nós temos que fazer é dificultar para o nosso inimigo, Satanás, chegar até nós. Então, alguém é convertido a Cristo e ele bebia, ele vai ter que parar de beber, né? Mas ele tem um armário aí cheio de whisky, conhaque, vodka e outras coisas que ele bebia, e agora ele vai fazer o quê? Bem, eu creio que ele deve levar tudo lá para a cozinha, abrir as tampas e deixar tudo correr pelo ralo, né? Porque não dá para ficar na presença daquelas coisas pecaminosas que pode ser uma tentativa, uma tentação, desculpe, uma tentação para você voltar a beber. E você pode pensar sobre muitas outras coisas que às vezes a gente tem que cortar coisas, não é, para nos proteger, para não deixar o diabo ter como chegar até nós de novo e nos ganhar novamente. Então, essa parte aqui é muito importante. Então, as pessoas que faziam parte da igreja em Éfeso eram pessoas com compromisso em largar o pecado, compromisso com a nova vida, compromisso em deixar a velha vida, o velho homem para trás. E assim a palavra do Senhor crescia. Aí, versículo 20, então, muito, muito bom. Também, mesmo ficaram firmes nas perseguições. Então, houve, né,
Ourives, né, chamado Demétrio, que criou um tumulto na cidade, e porque tanta gente estava sendo convertido, eu entendo assim, e tanta gente estava sendo convertido, que ele que fazia nichos de Diana, que era a deusa daquela cidade, a principal, né? Porque tinha outros deuses também lá em Éfeso, mas a Diana era o grande templo de Diana estava lá, era conhecido no mundo todo, era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, né? Aí então ele fica muito chateado porque está perdendo o comércio dele, não é? Eles viviam então da venda desses nichos de Diana, e com tanta gente sendo convertidos, então as vendas estavam caindo, né? Então ele criou esse grande tumulto, né? Só que finalmente gritava, já pensou? Gritava durante 2 horas, 34 a 41. Eu não estou, obviamente, continuando a ler aqui, mas seria bom vocês lerem também sobre esse tumulto que foi criado, perseguição, então, contra os cristãos na cidade de Éfeso, mas eles ficaram firmes nessas perseguições, eles sobreviveram a essas perseguições, e uma grande igreja foi estabelecida, então, naquela cidade. Então, também tem um compromisso com a liderança da igreja. Paulo vai embora finalmente, né? E quando ele vai embora, então ele faz outras coisas, outras viagens missionárias, mas numa viagem ele está passando por perto, ele chega numa cidade chamada Mileto. Deixa-me ver aqui, Mileto, né? E aí, então, nós temos a história da igreja também um pouco mais em capítulo 4, porque ele não volta para a cidade, né? Ele chega perto da cidade, numa cidade chamada Mileto, aqui, versículo 17, capítulo 20. Nós estamos em capítulo 20 agora, e para terminar hoje. Então, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, também podemos aprender aqui que presbíteros são bispos, porque depois, em versículo 28, ele vai chamar esses presbíteros de bispos. Ele vai falar sobre eles também pastoreando a igreja. Então, eles são pastores, são bispos, são presbíteros. Mas então, quando eles chegam, ele tem uma conversa com eles e ele lembra para eles como ele trabalhou no meio deles, dia e noite, pregando a verdade, dia e noite, às vezes com lágrimas. Ele fala aqui, então, isso foi o procedimento dele. Paulo era um trabalhador. O que nós precisamos é evangelistas, nós precisamos obreiros de tempo integral na igreja que são trabalhadores. Na verdade, todos nós somos servos e todos nós devemos estar fazendo a nossa parte, mas seria bom quando nós temos pessoas também que sobressaem como o apóstolo Paulo aqui, dia e noite, pregando o evangelho. Como eu disse, então, em versículo 28, podemos ver aqui presbíteros, bispos, pastores, a mesma coisa. E como é que eles devem se comportar? Até ele adverte aqui que dentro de vocês mesmos vão se levantar pessoas para destruir o rebanho, lobos, para destruir a igreja de Deus, e ele diz que Cristo morreu para comprar. Quando Cristo morreu na cruz, ele comprou a igreja, ele pagou o preço. A igreja é dele e de mais ninguém, né? Podemos aprender também. Mas também tenha cuidado, presbíteros. Pode levantar homens que vão destruir a igreja se você não tem cuidado com o ensinamento, né? Aí, então, Paulo também diz que não cobiçava ouro de ninguém, que ele trabalhava com as suas próprias mãos. A gente já viu também ele, Priscila e Áquila, né, trabalhando juntos.
fazendo tendas para sustentar eles e deixar eles ter tempo também para pregar o evangelho. E aí aquele versículo, não é? É mais bem-aventurado é dar que receber. E ele lembra para eles, ok? Então, deixe-me